André, nos atualize o dia de hoje do Corinthians, quais são as novidades? André Nogueira, boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte do Esporte em Discussão da Jovem Pan. Estamos aqui chegando no CT do Corinthians, né, CT Joaquim Grava. Daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde, tem a reapresentação e o início dessa temporada de 2017. Diferente do que aconteceu no ano passado, quando o Corinthians perdeu muitos jogadores em janeiro. Para essa temporada, o Corinthians deve perder apenas um jogador. O Wendel, ele está sendo assediado pelo Internacional, receberia o dobro do que ele recebe no Corinthians e também não teria tanta concorrência, né? Já que no Corinthians, nessa temporada, ele tem o Guilherme Arana, tem o Moisés, jogador que foi muito bem atuando pelo Bahia, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado, e também o Guilherme Romão, um jogador que vem se destacando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Portanto, o Wendel deve sim trocar o Corinthians pelo Internacional. De resto, os jogadores permanecem, na grande maioria que atuou pelo Corinthians na última temporada, e alguns reforços também estão chegando. 3 jogadores já sacramentados, já assinaram um contrato. Luigi, que vem contratado junto ao CRB, Jô, que retorna ao Corinthians depois de 10 anos, e também Casim, né, que atuou pelo Coxa na temporada passada, chega por 2 temporadas. Esses 3 atacantes. Outros jogadores já fizeram exames médicos e já estão praticamente certos. Paulo Roberto, volante do Sport, né, que chega por empréstimo de 1 temporada, e também Gabriel, que não permaneceu no Palmeiras, né, o Gabriel Giroto, chega por 4 temporadas ao Corinthians. O Timão deve pagar mais ou menos 7 milhões de reais por 50% do passe do jogador, e ele vem para suprir uma posição que foi muito carente no Corinthians na última temporada. Outros atletas também estão bem próximos de serem anunciados, né? Fase final de negociação. Pablo, zagueiro, também chega por empréstimo de 1 temporada, contratado junto ao Bordeaux da França. Ele viria para brigar por uma vaga ali na zaga do Corinthians, que neste momento tem como principais atletas o Wilson e o Balbuena. William Potker é outro jogador que negocia com o Corinthians, mas a Ponte Preta faz jogo duro, quer o atleta pelo menos até o fim do Campeonato Paulista. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Corinthians ainda não desistiu dessa negociação e quer sim contar com o Potker no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Wagner, meio de campo, que era dado como certo no ano passado, a negociação esfriou, ele precisava conseguir a liberação junto ao clube que ele atuava no futebol chinês e parece que tinha dado uma esfriada, mas nas últimas horas isso voltou a aquecer. O Wagner está perto de conseguir a sua liberação e ele seria o jogador que o Corinthians procura ali para o meio de campo, então tem boas possibilidades de o Wagner finalmente acertar com o Corinthians, e ao sonho também de Jadson, né, uma situação mais complicada. O Jadson, ele tem 1 ano de contrato com o Tianjin da China, ganha 1,5 milhão de reais no futebol chinês, né, o Corinthians, ele gostaria de receber esse valor, mais ou menos 20 milhões de reais, se o Tianjin rescindir com ele e pagar os 20 milhões de reais, aí sim ele teria caminho aberto para acertar com o Corinthians. Por que o Tianjin faria isso? Porque já tem 3 estrangeiros, né? Tem o Giovani, o Witzel, que é jogador belga que chegou, e o Jadson. Se trouxer mais algum estrangeiro, aí sim o Jadson passaria do limite, né, de 3 jogadores, e o Jadson poderia ser liberado, poderia haver essa rescisão. Portanto, Corinthians, Vanderlei, fechando o plantel, aparentemente, se você for ver o que estava acontecendo no fim da temporada passada, não chegaram às contratações, mas... E aí entrou no túnel. Acontece isso daí, porque tá cheio de túneis lá, bacana. Mas deu pra gente acompanhar toda a informação do nosso André Ranieri. Temos agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp ao vivo para você. Você pode mandar também o seu vídeo, nós já vamos pro telão, pelo WhatsApp, 931 17 0620, 931 17 0620, 931 17 0620, e nosso canal no YouTube, que o Fausto vai dar alguns nomes, mas o André acabou de ultrapassar o túnel. Conclua, André Ranieri. Conclua, André Ranieri. Então, concluindo, né, o Jadson é um sonho. Nas últimas horas aumentou sim a possibilidade dele retornar ao Corinthians, mas ainda não é uma negociação fácil. Hoje também tem a coletiva do técnico Fábio Carille, e aí sim a gente vai saber quais jogadores já estarão lá no CT e já iniciarão a preparação e quais atletas precisarão
de alguns dias ainda. O momento político do Corinthians ainda é complicado, algumas definições devem acontecer e também está agendado para essa tarde um protesto da principal torcida organizada do Corinthians, Vanderlei.